Oi, hoje eu vou falar com vocês um assunto um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Vou comentar com vocês sobre o anime mais cruel que eu já assisti, que é sobre Berserk. Antes de começar o vídeo, eu já gostaria de avisar que esse conteúdo aborda temas um pouquinho mais sensíveis. Por favor, não assista esse vídeo se você se sentir desconfortável quando eu começar a falar dos assuntos, tá bom? Eu espero que você me compreenda. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de um anime chamado Berserk. Esse é um anime, assim, muito antigo mesmo. Foi lançado em 1989, então, pra vocês terem uma ideia, eu nasci em 2007. E esse anime foi lançado em 1989, então, há muito tempo. Apesar que ele faz parte de um gênero de anime chamado fantasia sombria. E é um anime, assim, muito interessante. Sério, ao mesmo tempo que ele é muito cruel, mostra a realidade humana e trágica do mundo, como que o mundo ele pode ser cruel, chega a ser cômico. É que o anime também é literalmente baseado em fantasia. Então, tipo assim, ao longo da sua leitura, você vai ver elfos, fadas, várias coisas, entendeu? Eu tive que regravar essa parte do áudio porque de fundo estavam uns barulhos insuportáveis. Então, eu gostaria de dizer pra vocês uma coisa. Ao longo que você assistir o anime e ler o mangá, vai aparecer muitas coisas que vão te deixar em choque total. São cenas que vão te fazer dar vontade de vomitar. Essa é a palavra, eu não tenho outra palavra pra descrever isso. É vontade de vomitar. E não se engane pelas fotos fofinhas que eu tô colocando. Berserk é um anime muito cruel. E é isso. Se aparecer essa tela preta com várias fotos da casca, é porque o áudio deu ruim e eu tive que regravar depois, beleza? Porque não tem outro adjetivo. Se você não parou de ler Berserk, o anime, não sei, até a cena do eclipse, você vai parar de ler o mangá na cena do cavalo. Pessoal, é sério, não procurem a cena do cavalo. Essa cena é tão traumática, mas tão traumática, que eu acho que traumatizou 99,9% de todos os fãs de Berserk. Que cena traumática. Só que eu quero falar com vocês, assim, do quão a crueldade é expressa nesse mangá e como o autor conseguiu escrever isso muito bem. Infelizmente, o autor de Berserk, ele faleceu. Isso é extremamente triste, ainda mais que ele dedicou a vida dele inteira escrevendo Berserk e ainda não conseguiu terminar. É muito triste mesmo, de verdade. O mangá, ele é baseado nessas duas questões: fantasia sombria e terror. E hoje eu vim também contar pra vocês a minha opinião sobre o anime. Bom, cara, como eu disse pra vocês, a minha personagem favorita ela é a Casca. E a Casca aborda pra mim a história mais complexa de Berserk. Ela foi de uma mulher guerreira, forte e determinada para muitos anos como uma criancinha assustada por conta de todos os traumas dela. Agora, atualmente, ela recuperou a memória, ela voltou a lutar, mas isso não apaga todos os traumas que ela sofreu. Algo que eu acho incrível é que também a trajetória do protagonista, que é o Guts, é extremamente sofrida, cara. O cara ele sofreu muito. Se você assistiu Naruto e acha que o Naruto sofreu, cara, o sofrimento do Naruto ele não é nada baseado no sofrimento do Guts. É extremamente complexo o que o Guts ele passa. E é um anime que mostra como o mundo também é, assim, por mais que seja em um mundo fantasia, muitas coisas que acontecem nesse mangá acontecem na vida real. E tem até alguns fatos de alguns mangás abordarem esses temas, assim, que eu não posso falar aqui. Terrível, cara, é muito nojento, sabe? É nojento mesmo. Os mangás que abordam isso de forma assim meio romantizada, sabe? O personagem ele passa por esse trauma terrível e nos outros episódios mostra ele superando aquilo assim, extremamente rápida. Cara, tem pessoas que passam a vida toda chorando e sofrendo por conta disso. E Berserk mostra exatamente isso. A Casca mesmo, pelo trauma que ela sofreu, ela vai carregar sequelas pelo resto da vida dela. E o trauma que ela sofreu é tão grande que o autor ele conseguiu mesclar bem, tanto na forma dele desenhar os olhares dos personagens, como por exemplo aquele desgraçado do Grift, né? Eu odeio esse personagem com todas as minhas forças. Quando ele virou Fento, né?
O capeta já era o capeta, né? Depois que se transformou no Fento, virou um capeta supremo, né? Quando ele virou o Fento, o olhar que ele tinha é que ele ia fazer uma atrocidade gigantesca. E o autor, ele conseguiu fazer isso, entende? Eu não sei nem explicar pra vocês o quão que o autor, ele é talentoso e incrível, sabe? Eu vou explicar isso muito ao longo do vídeo pra vocês. Outra coisa também que eu gostaria de falar, pra você, pra pessoas que estão acostumadas a assistir animes, coisa de animação, que não tem uma animação muito complexa, quando você assistir Berserk, você vai ficar intacta. A animação, tanto do anime, por exemplo, a versão de 1997, é surreal a animação, eu não tô nem brincando. É incrível a animação. Os desenhos do mangá do autor é incrível, cara. Ele desenha muito bem. O estúdio que assumiu, né, o melhor amigo também do Kentaro Miura também. No caso, quem faz a revisão é o melhor amigo do Kentaro Miura. Tem lá uma crueldade, assim, sem limites. Existem pessoas, né, como o desgraçado do Griffith, que não tá nem aí pras pessoas que ajudaram ele. Cara, você vai assistir Berserk, vai ver a história da Casca e vai ficar chocado. Literalmente, a Casca, ela ajudou o Griffith em tudo. Ela sempre esteve ao lado dele pra ele trair ela e trair todo mundo do bando do Falcão. Basicamente, ela foi a que mais sofreu na mão dele. Com o tempo que você vai assistindo, você vai entendendo mais fundo o quão os personagens são complexos. Você consegue sentir só pelo olhar do personagem o ódio que ele tem, a tristeza que ele tem. Como eu falei pra vocês, a Casca, né, que é a minha personagem favorita, ela fica com regressão de idade por muito tempo. E tem muitas cenas aonde que ela, assim, ela tem a aparência de uma mulher adulta, até porque ela é uma mulher adulta, né? Ela é uma mulher adulta agindo como uma criança. É extremamente sensacional o jeito que o autor, ele desenha tudo e escreve. Acho que é por isso que, por mais que Berserk seja uma obra cruel e muito pesada, ela ainda é muito respeitada. Porque não tem como, o autor, ele tinha uma inteligência muito avançada, sabe? Principalmente para alguém daquela época que, assim, em 1989 ele publicou o mangá. Realmente ele conseguiu escrever isso muito bem, de uma forma absurda. Eu acho, assim, muito interessante o fato dele ter contado a história toda pro melhor amigo dele, né? A gente está aguardando o término da história. Eu tô muito ansioso, dá pra ver que eu sou um baita fã da Casca. Tem uma tatuagem dela aqui no braço, não sei se dá pra ver. Essa é a tatuagem, uma foto que eu tirei agora pra vocês. Eu também tenho a marca do sacrifício. Tá tendo boatos aí, né? Adaptação, né? Um novo anime. E eu estou muito ansioso, né? Porque eu sou um fã da Casca, então eu quero muito ver como que vai ser a Casca abordada por agora. Enfim, essa é a minha opinião sobre Berserk. Berserk não é uma obra para qualquer pessoa. Berserk é uma obra que você tem que ter estômago para ler. Se você não tiver estômago, você passa mal. Foi isso que aconteceu comigo. Mas é uma obra, assim, incrível, que vale o suor que você tá jogando, sabe? Vale o sacrifício que você tá fazendo. Vou mostrar pra vocês as fotos da Casca. Bom, agora nessa parte do vídeo eu irei comentar um pouco com você sobre a minha opinião sobre a psicologia dos personagens principais de Berserk. Bom, primeiro eu vou falar do Griffith, né? Esse demônio. Na minha opinião, o Griffith, ele tem um complexo de superioridade absurdo. O cara, ele acha que ele é melhor que todo mundo e também ele usa todos ao seu redor como escadas para alcançar o sonho dele. Ele nunca vê ninguém ao redor dele como pessoas assim importantes para ele. Ele simplesmente usa todo mundo. E ele também odeia quando essas pessoas que ele vê como peças seguem a vida deles e tentam criar uma vida juntos. Ele quer que todos vejam ele como uma pessoa incrível, igual no caso da Casca, né? A Casca começou a seguir a vida dela, passou a ter um relacionamento com o Guts, ele não gostou e literalmente ficou chateadinho, esse desgraçado. Lembrando que essa é a minha opinião. Provavelmente eu posso mudar de opinião depois com o tempo, mas eu acho isso agora. Tem algumas pessoas que falam que Griffith e Fento são pessoas diferentes, mas não. Os dois são a mesma pessoa, literalmente. O Griffith sempre foi uma pessoa maldosa, ele sempre foi um ser humano asqueroso e nojento, ele só pensa só em si mesmo, cara. Agora o Guts, cara, o Guts ele sofreu muito. Eu não tenho nem palavras para descrever o tanto de sofrimento que esse cara sentiu ao longo da vida dele. Desde o nascimento dele, ele sofria e, tipo assim, todo o sofrimento dele que ele sentiu, ele começou a colocar dentro do peito dele como ódio, saca? Eu acredito que ele deve ter um
estresse pós-traumático porque ele sempre tem pesadelos com os traumas que ele tem. Só que com o tempo ele passa a entender que ele precisa reconstruir a vida dele, que ele precisa proteger as pessoas que ele ama e não focar somente 100% no ódio, entendeu? Bom, agora vamos falar da minha personagem favorita, a Casca. Cara, na minha opinião, a Casca tem a psicologia mais complexa, na minha opinião. Eu não sei descrever totalmente sobre o que ela pensa de fato, porque a Casca, cara, por muito tempo ela viu o Griffith como salvador da vida dela, sabe? A mente dela já tava um pouquinho distorcida por conta dos traumas que ela já tava vivendo, entende? Após o eclipse também, ela pegou muitos traumas. Basicamente, ela teve um estresse pós-traumático gigantesco. Ela perdeu a capacidade de falar, ela teve uma amnésia enorme. Ela tem um desenvolvimento incrível, porque, tipo assim, o tanto que ela sofreu, o quão que ela teve que ser forte, entendeu? Pra enfrentar os fantasmas na mente dela. A Casca, ela tem o melhor desenvolvimento. Pra mim, a melhor personagem feminina de todos os animes e mangás. Não tem como. A mulher, ela é sensacional. Quando ela recuperar a memória, ela tem um desenvolvimento sensacional. Mostrou todas as memórias dela. A felicidade, ela é mostrada intensamente junto com o sofrimento. Então, tipo assim, não tem um peso menor. E bem, eu não sei se eu citei ao longo do vídeo sobre os meus pontos negativos sobre Berserk, mas bem, o meu ponto negativo sobre a obra, óbvio que eu não acho tudo 100% perfeito, tá? Eu gosto bastante da obra, mas eu tenho algumas críticas. A crítica minha que eu acho mais profunda que fica, né, na minha mente, é o fato do sofrimento gigantesco da Casca. Cara, por exemplo, se o autor, na minha opinião, quisesse traumatizar o Guts, ele poderia fazer outra coisa com a Casca, não aquele ato terrível contra a menina, sabe? Mas enfim, essa foi a minha opinião no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo em si. Olhem só as fotos da Casca que eu tenho. Foda, né? E essa daqui é a tatuagem que eu tenho da Casca. Junto à marca do sacrifício que eu tenho, né? É esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo.